Mais um podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Hoje eu estou recebendo um amigo aqui no nosso podcast, Pastor Tiago. Se apresenta para esse povo aí, meu amigo. Ô, Pastor Roberto, prazer, obrigado pelo convite. E vamos lá, porque com Deus, com Cristo, sempre há uma oportunidade de recomeçar. Verdade. Podcast Recomeçar tem a ver muito com pessoas que precisam de um recomeço ou já recomeçaram. E a gente estamos batendo muito na tese aqui de testemunho, né? Amém. Qual parte do seu ministério ou da sua vida que foi necessário um novo recomeço, meu pastor? Encaixando nessa proposta, né? Eu vou dizer que houve um recomeço para minha família por causa da minha existência, né? Que foi que é o meu testemunho, que é a base da conversão da minha casa e, consequentemente, o início do meu ministério, do meu chamado. Porque eu fui desenganado pelos médicos. Eu nem sei se o senhor vai puxar isso depois, mas já vou soltar. Fui desenganado pelos médicos, câncer nos ossos, tuberculose. Até hoje é um câncer muito raro. Eu fiquei como as crianças da Etiópia. É assim que minha mãe descreve o meu estado físico. Isso ali na faixa dos 3 anos de idade. E essa busca, ou esse episódio, que a levou a buscar o milagre, que a converteu. E, consequentemente, né, ela me entregou a Jesus. E o milagre, pastor Roberto, foi instantâneo. Eita! Foi instantâneo. Eu gosto muito de falar esse detalhe aqui, que na época eu já tinha um plano, obviamente, né? Sim. Que ele passei no tempo. Na época, o meu pai trabalhava em uma empresa que dava um suporte para nós, né? Para casa, para mim em especial. E esse suporte médico e, consequentemente, de translado para que o meu pai não se ausentasse da empresa. Então tinha um motorista todos os dias, e aqui eu já entro mesmo num campo profético. E eu digo que é por causa desse exato movimento que Deus liberou essa unção profética que caracteriza o meu ministério. Que foi, o mesmo motorista era destinado para fazer aquele acompanhamento médico. Cada dia era um especialista. Ele só chegava lá no horário combinado, buscava eu e minha mãe e levava para um médico, para um especialista. E eu lembro, ela conta que já foi determinado o dia da assinatura do atestado de óbito. Meu Deus. E o médico disse para ela, mãe, ele morre aqui no hospital ou em casa, só se ela escolher. E ela disse que sentiu, ou respondeu para ele, que ela preferia que eu morresse em casa. Queria passar a última noite comigo em casa. Me levou para casa, e quando chegou a noite, olha só o mistério, ela lembrou daquelas irmãs de coque, do círculo de oração, que a minha avó fazia parte. Evangelizavam ela e liberavam aquela palavra, aquelas frases, aquela sequência tão simples, mas tão poderosa. Eita, dizia para ela, Janete, Jesus cura, salva e liberta. Aleluia. Janete, Jesus cura, salva e liberta. Naquela noite ela disse que ela lembrou dessa fala. Aí começa também o meu amor por vigília, porque foi a nossa primeira vigília. Ela decidiu entrar no meu quarto, fechou a porta, como a Bíblia manda, sem ela conhecer a palavra. Ela seguiu esse ritual, né? A Bíblia é tremenda. Entrou no quarto, fechou a porta, e ela disse que fez a primeira oração dela foi exatamente essa. Deus, se tu realmente existes, como aquelas mulheres dizem para mim, ela nem usou o termo pregação, nada disso. A partir de agora, esse menino não é mais meu, é teu. Meu Deus. Tu tinha quantos anos? Eu já estava na faixa dos 3 anos. Eita. Por conta do grau, do nível, né, do câncer e da tuberculose, eu não ingeria mais alimento. Por isso eu fiquei pele e osso. Ela disse que sentiu que alguma coisa aconteceu comigo. Isso já estou resumindo uma madrugada. Ela disse que foi uma madrugada ali. Ela passou uma madrugada batalhando, sem saber nem o que era batalha espiritual. Aí ela disse que quando percebeu que houve uma mudança em mim, ela correu na cozinha e meu primeiro alimento foi uma chuquinha de laranja lima. Eita Deus. Quando me deu, eu não coloquei pra fora, porque eu já colocava tudo pra fora, não parava nada no meu estômago.
Ela, opa, aí a resposta dela, esse negócio de Jesus dá certo. Correu na cozinha, pegou o meu segundo alimento desse processo, uma maçã raspada. Pegou a maçã, raspou, me deu, não coloquei pra fora. Aí eu comecei a ficar mais rígido no corpo dela. Por que eu falo muito, sempre que eu conto testemunho que eu prego, eu falo do motorista, pastor Roberto? Porque deu horário, já tinha passado a noite, ela não tinha percebido. Deu horário, o motorista parou na porta da nossa casa e buzinou. Foi quando ela se atentou. Ela gritou, meu pai estava de escala, não estava. Ela gritou pro motorista que já estava saindo, ela correu, me arrumou, se arrumou. E quando ela sai comigo de dentro de casa no colo, o motorista olha para ela e diz assim, dona Janete, a senhora vai perder o horário hoje, cadê o Tiago? Meu pai. Aí ela, como assim, cadê o Tiago? Ela, vai buscar o Tiago, porque já deu o horário. E tava no colo da tua mãe. Dela. Ele não tinha me reconhecido. É onde eu profetizo. Quando Deus permite alguma situação, você passa num extremo com Ele, quando você sai, quem está acostumado a te ver naquele extremo, não te reconhece mais. Deus faz, né? Deus permitiu que aquele mesmo homem me visse, acompanhasse todo o processo. Imagina uma criança de 3 anos nesse estado terminal, é choro, é lágrima, é reclamação. Sim. Ele não reconhece. Aí, para terminar, a evidenciação do milagre, quando ela chega, eu sou pentecostal, não tem como fugir, por causa de tudo isso, o início da nossa trajetória. Minha mãe já se converte ali, minha mãe passa a viver em mesa de oração, minha mãe é um vaso muito usado até hoje, ela ainda me liga para orar mais. Eita, Jesus. Tá orando bem. Mas enfim, quando nós chegamos no hospital, já tinha uma junta médica para fazer certamente algum exame para finalizar, ou para sentenciar, ou para carimbar aquela sentença. No meio daquela junta, uma médica começa a gritar. E o grito dela era assim, eu disse para vocês que essa guerra não era nossa. Meu Deus. Ela descobriu que aquela médica era uma médica da Igreja Batista, tradicional. Por isso que eu falo muito desse movimento, que eu sou pentecostal, não tinha como. Mas tem hora que Deus precisa trazer mesmo, não só um especialista, mas alguém que normalmente não respaldaria aquele milagre. Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, deixa que Deus faz e Ele vai evidenciar por intermédio da pessoa que precisa carimbar, assinar o que for. Ela gritou, aí houve aquela correria, aquele alvoroço, os exames foram sim refeitos, e eles perguntaram para minha mãe, o que a senhora deu para esse menino? Ela deu Jesus. Eita, Deus. Aí daí começou. Eu fui criado em mesa de oração, em vigília. Nós íamos para as vigílias, minha mãe me levava e levava um colchãozinho. Falei, quando você não aguentar mais, deita embaixo do banco, mas você vai ficar na vigília, porque Deus tem uma obra contigo. Assim começou o meu ministério. Então tu foi criado na igreja mesmo ali, Então, oração, vigília, mini vigília. Tudo você possa imaginar. Mesmo, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui envolvido com ensino, gosto muito. Meu pai me incentivou muito. Mas eu lembro que eu sempre estudei até sábado. Mas não tinha um sábado que eu chegasse na escola sem estar com cara de sono, vindo de uma vigília. Porque eu acredito muito nisso. Nesses movimentos. Costumo dizer o seguinte, pastor Roberto. Quem não acredita nele em tônica espiritual, não é comigo. Eu acredito. Sim. No encontro na madrugada, uma consagração, uma hora nona, estar em culto em jejum. Propósito, né? Acredito, muda a sentença no mundo espiritual, sim, porque eu vivi isso na minha casa. Aí quando eu prego, se alguém já viu ou vai ver, eu termino falando o seguinte: se aquela mulher que não conhecia a palavra, que não tinha as experiências anteriores que antecediam aquele episódio, conseguiu mudar uma sentença na madrugada, nós não mudamos aquilo que nós não queremos. Verdade. Ou aquilo que nós não estamos dispostos a gerar. Então, a minha mãe, quando eu olho para ela, sempre eu tenho
passa esse ensinamento, né? Por isso que do nada ela me liga, jejuou quantas vezes essa semana? Até hoje. Mesmo casado, já há mais de 10 anos, ela tem esse hábito. Ela diz, eu tenho uma responsabilidade contigo até a minha morte, Eita. com o céu. A oração, ela muda a sentença? Totalmente. Eita, Jesus. Só não vive essa mudança quem não crê no poder da oração. Quem crê, busca, se entrega. Um dia desse um amigo falou pra mim assim, não aguento vocês pentecostais, vocês oram muito, eu acho que vocês inventam o que falar. Falei assim, não, é mistério, é prática, né? Sim. E o senhor já é um amigo da minha casa, nós já sentamos e esquecemos do tempo. Sim. Será que eu olho para um amigo como o senhor, que é humano, e digo assim, não aguento mais te ouvir, deixa eu ir embora? Não. Imagina, a gente quer ficar, inventa assunto, flui assunto. Imagina com Deus, com o Espírito Santo. Verdade. Algo forte, Passa né? uma vigília fácil. Sim. Não é algo forçado, né? Não é. É isso. Esse é Tiago Menezes, né? Onde começou o fruto, a história, o início é esse. Literalmente é esse. Um curado de câncer e tuberculose, câncer nos ossos e tuberculose, e em uma madrugada, mistério. Uma oração mudou a tua sentença, Mudou né? a sentença. Eu lembro muito de Isaías, né? Quando profetiza pro rei, né? Sim, E ele sai, sim. o rei ele vira o rosto pra parede, ora, chora e lembra, né? Quando andava reto na tua presença, né? Sim. E Deus ali manda o mesmo profeta voltar e acrescentar 15 anos de vida. A oração ela tem um poder de mudar a sentença. Oração é mistério. Não é mistério, né? Cassiane canta uma música assim, oração, uma chave. É É uma chave. a chave, né? A gente não acessa quem não quer, né? Sim. É como uma herança que você recebe e você até ouve dizer que você recebeu, mas você não procura acessar ela. Meu Deus. É tua, tá em algum lugar, em alguma instituição bancária, eu não sei. Tem até suas condições para alcançá-la, né? Mas você tem que querer e tem que ir atrás. Sim. Aí, a Bíblia é isso, né? E o acesso é para todos, né? pra A chave é para todos. Tá aqui. Eita. O mecanismo, né? A forma de pôr a mão, tá aqui, tá tudo aqui. Forte. Hein? Tem um testemunho que marcou seu ministério, pastor? Tenho. Sem ser esse primeiro aí, né? Sim. Eu digo que esse marcou a minha vida e eu tenho alguns testemunhos. Eu sei que para alguns pode soar como orgulho ou vaidade. Sim. Mas eu tenho algumas mensagens que eu prego para mim mesmo, no espelho. Sim. E uma delas é que ninguém que tenha recebido o ministério e acredite pode viver sem evidências. E o que pode parecer orgulho e vaidade? É que às vezes as pessoas perderam essa convicção e preferem apontar quem tem ela como orgulhoso e vaidoso. Pegou, pastor Roberto? Então, eu sempre pedi a Deus evidências, por conta da minha vida ser uma evidência. Sim. Então, sempre. Se Deus permitiu abrir a boca para cantar, para pregar, para dirigir uma campanha ou uma vigília, o que for, eu preciso de evidência. Sinais, né? Sinais. Porque a Bíblia fala sobre isso. Sim. Sinais seguirão. Então, eu estava pensando, veio ao meu espírito um testemunho que me marcou muito, né? Hoje eu não recebi, tá, gente? Eu não recebi script anterior, não. E tá legal, vai fluir, em nome de Jesus, já tá fluindo. Então, eu acredito que já por essa pergunta, né? Um testemunho que eu tava refletindo foi quando eu estava, nesse dia quem me acompanhou foi a minha mãe. A minha mãe ainda, minha esposa tem uma agenda também muito corrida, infinitamente maior do que a minha. Então, se ela tiver o compromisso dela, ou eu vou sozinho, ou tô com a banda, ou a minha mãe. Sim. Eu sempre levo ela. Minha mãe estava comigo, eu estava cantando uma cruzada em uma cidade aqui do Grande Rio, do nosso estado. E até eu tenho comigo isso, né? Eu vou com algo, mas disposto a entender o que Deus pode mudar na hora. Sim. Eu lembro que o Senhor me tocou para cantar uma canção que eu não cantava há anos. Anos. Mas o Senhor falou comigo. E eu lembro que eu disse assim, Senhor, eu nem sei como é que eu vou cantar essa música, não tenho acesso a playback dela, se tiver não tá no meu tom, não sei se essa banda vai me acompanhar. O Senhor falou, eu quero que você cante essa música.
Eu acordei um pouco rouco, mas eu vou tentar cantarolar para os irmãos entenderem. Aí eu fui à banda, não, na hora, parecia até que já estava combinado. Eu já tinha... Comecei a cantar a música. Quantas vezes quiseste então mudar Meu pai. teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Quando eu cheguei no refrão, o Espírito Santo falou comigo assim, era uma cruzada missionária. Repeti o coro. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. O Senhor falou, repete, de novo, terceira vez, quarta, repete. Meu pai. O Senhor ia cantarolando, direcionando. Estrofe de novo. Agora fica no coro. Fiquei. Quando eu, depois da segunda estrofe, repeti mais uma infinidade de vezes o refrão, eu já vi esse tipo de encenação. Mas diante do Espírito Santo não foi o que aconteceu no dia. Já vi coisas parecidas. No meio desse refrão, entra um mendigo na igreja. E ele começa, à medida que ele entra pelo meio da igreja grande, uma Assembleia de Deus tradicional, com galeria, a igreja vai, Deus tinha visitado a igreja, mas a igreja começa a ficar apreensiva e se voltar para ele. À medida que ele se aproximava de mim, aquele movimento de glória ia parando, mas ele evidenciava um choro. Tinha uma senhora bem perto do púlpito que chorava e o choro ia aumentando. E eu fiquei sem entender, Deus não me falou. A minha mãe me contou depois que ela disse que ficou preparada para correr na minha direção, achando que ele fosse me atacar. E eu falei assim, não, mãe, Deus mandou cantar essa música, depois, obviamente. Então eu tinha certeza que não ia acontecer nada. Só que quando eu termino de cantar, aliás, eu paro de cantar porque eu estava diante do púlpito de joelho chorando. O rapaz. Muito. O rapaz, o mendigo. Aí o pastor presidente, um senhor forte, ele pega o microfone, pede o microfone e fala assim, misturando o choro com língua estranha. Ele diz assim, quem está entendendo o que está acontecendo aqui? Ele dizendo agora, quem está entendendo? 3 vezes. E eu me recuei e fiquei olhando. Ele, com o microfone, desce, abraça o mendigo, vira para a igreja de novo e diz, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? Aí, quanto mais ele perguntava, menos eu entendia. Aí ele explica para a igreja. Para que os visitantes saibam, esse homem é esposo dessa irmã que está chorando. Meu Deus. Ela é dirigente do círculo de oração da nossa igreja. E há 10 anos, o espírito da mendigância pegou esse homem, família bem sucedida, e ele começou a perambular pela cidade. Meu Deus. Não aceitava ser evangelizado por nada. Só que, observação, o pastor abraçou ele e eles meio que conversaram um pouco. A igreja tomada de glória. E ele disse no ouvido do pastor que ele tomou tanto ranço da igreja que ele andava pela cidade, mas não entrava na rua da igreja por nada. Ele disse que aquele dia, quando ele se deparou, ele estava na esquina da igreja. Aí ele começou a ouvir naquele momento. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir. Aí ele disse pro pastor assim, engraçado que essa voz ficava repetindo esse refrão uma vez, repetindo. Quando eu luto, e ele começou a travar uma batalha lá na esquina. Quando eu pensei em tirar a força da fraqueza e andar no sentido contrário, aí a voz voltou a cantar. Quantas vezes, era quando o Espírito Santo falava, agora canta isso, agora canta aquilo. Porque tinha uma batalha travada lá. E ele disse que quando ele se deu por conta, já estava na porta da igreja, olhando para a igreja. Aí ele não conseguia mais se controlar e aquela voz, a gente sabe que é o Espírito Santo, foi atraindo ele. E a mulher, por isso que a mulher chorava, porque ela nunca faltou o círculo de oração e toda semana ela pedia para a igreja, ore pelo meu esposo que Deus vai libertar e vai trazer ele de volta. Aleluia. 10 anos. Foram exatamente 10 anos. Então ali, o senhor imagina assim, como que a glória de Deus tomou aquele ambiente. Mudou tudo. Mudou.
eu cantei e consegui cantar mais uma música depois de muito tempo, que aquilo ali virou. O pregador ele praticamente não precisou pregar, Sim. né? Um pregador cheio do Espírito Santo, ele ratificou o que Deus fez, falou de salvação, falou sobre o céu, houveram mais algumas conversões e foi um impacto muito grande. É um dos testemunhos que marcaram muito a minha vida. Marcou teu ministério. Poderíamos fazer um podcast de testemunho, porque isso é um propósito. Sim. Né? Saiu, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou em oração. Deus está nos permitindo, através do Senhor, desse podcast tão maravilhoso que é recomeçar, deixar, né, uma evidência, né? Em nome de Jesus, nós vamos ver. Meu Deus, ainda bem que você obedeceu, né? Amém, é verdade. E repetiu ali até o Senhor operar o milagre, né? A oração, ela é a chave. Sim. A igreja tem que voltar a orar, pastor? Tem. A igreja ficou muito técnica, né, pastor Sim. Roberto? Totalmente técnica. Porque nós temos muitos acessos hoje, né? Sim. A igreja tem muito acesso. Eu vou tentar citar poucos nomes, mas quando for muito positivo, eu faço questão de citar. Tem um grande profeta que eu cresci nas vigílias dele, respeitadíssimo, pastor Eliseu Ignis. Sempre que eu tô com essa turma, eu faço uma pergunta. Eu gosto. Sim. Pastor Eliseu, qual a diferença daquele tempo dos profetas? Aí ele responde exatamente isso. Meu filho, a questão é que nós não tínhamos acesso. Era oração. Sim. Então, nós nunca procurávamos artifícios ou possibilidades secundárias. Ou era oração, ou era oração. Quantas das vezes nós jejuávamos, não porque queríamos, porque não tínhamos o que comer, mas jejuávamos. Aprendíamos, respondíamos para nós mesmos, não tenho o que comer, eu vou jejuar. Sim. Não era só ficar sem comer. Era um propósito em cima daquilo. Então, os milagres, o nível espiritual era muito alto. Sim. Porque o nível de busca era muito alto. Aí agora faço uma observação sem citar nome. Teve um dia que eu saí de uma vigília chorando. Porque eu ainda entro em vigília, fico no último banco. Sim. Passo a noite, recebo. Porque não orou. Só foi louvor. De louvor e palavra, de 11 da noite até 7 da manhã. Só louvor e palavra. Não botou a igreja nem de joelho. Não botou de joelho. Eu olhei aquela multidão e falei assim, nossa, se a pessoa entendesse que essa multidão clamando por algo, meu Deus, ia reverter. Aí só entende até porque que eu sempre ensino meu testemunho, porque que eu acabo vivendo, buscando essa... A minha esposa falava, você é muito crítico. Eu falei, não, não sou crítico não. É porque são mensagens que eu tento pregar para mim, para eu também não entrar nesse ativismo religioso. Sim. Entendeu, meus amigos que estão aí ligados conosco? O nosso Deus não mudou. Sim. E não é só essa frase que precisa ser dita. Ela precisa ser vivida. É alguém dizer assim, eu tenho recurso para ir aos especialistas, mas eu tenho a convicção que o nosso Deus não mudou e ele pode curar e mudar essa sentença. Sim. Eu ainda creio. Tu ainda acredita ainda? Totalmente. Ó, isso aqui é primeira mão. Posso falar aqui em primeira mão? Pode, fica à Tem um vontade. lugar que eu vou de 1 a 2 vezes por ano e me retiro, que um pastor me compartilhou comigo. Eu acho que eu falei com o senhor da outra vez em off, né? E vou pra orar. Fico lá 2, 3 dias. Uhum. A primeira vez que eu fui, eu não fui por causas ministeriais. Fiquei 3 dias lá em oração. Quando eu botei o pé de volta na minha casa, falei com a minha esposa, o que você acha? Acho ótimo, de Deus. Ora por nós e tal. Quando eu botei o pé na minha casa, o Brasil inteiro me ligou. Meu Deus. Pelo menos uns 8 estados me telefonou. Mandou mensagem. Eventos grandes, pequenos, fora de rota, dentro de rota. Deus faz quando a gente se posiciona, né? E todos que me ligaram e mandaram mensagem, eu perguntei, quem me indicou? Ah, não, ninguém. Eu tava aqui e veio o teu nome na minha mente. Todos eu perguntei, quem me indicou? Porque eu sou muito... Eu pretendo mudar isso depois de hoje. Sim. Mas eu sou muito desorganizado com a publicação daquilo que eu tenho. Sim. Ministerialmente. Eu tenho até orado para Deus me dar
esse cuidado, esse zelo, que eu também acho que é um zelo, uma ferramenta. Então, não tinha nada. Aí eu até pensei, procurei, será que algum vídeo meu, alguém postou alguma coisa minha, que espalhou, que alguém se interessou por mim de novo, por me ter ministrando em algum lugar? 3 dias escondido, sem um post, sem nada. Meu pai. Tem gente que até critica, né? Sim. Vou ao monte, posto foto. Gente, deixa eu postar foto no monte. Que bom que tá no monte. Verdade. Né? É. A questão é que isso não pode ser a base da busca. Se vai buscar para postar, não importa. Aí é com a pessoa, a motivação da pessoa não nos cabe. Mas essa busca muda sim, apresenta só para teu nome, faz alguém se lembrar de você. E temos que voltar a orar sim. A igreja tem que voltar a orar, né? Tem que voltar a orar. Na sua visão, pastor, hoje tem mais show do que culto? Porque por um motivo hoje da igreja não ter aquela pegada de oração, né? A igreja hoje, eu vendo de uma parte que para se começar o culto era 1 hora de joelho. Para começar o culto era 1 hora de joelho. Hoje você chega... Se orar de joelho, mais de 15 minutos, a própria liderança diz que o povo vai cansar. Será que virou mais show do que o próprio, né, momento ali que a igreja precisa de orar? O que você acha na tua visão? Então, eu tenho 2 raciocínios em relação a isso. 2 visões, na verdade. Sim. Eu acredito, sim, e apoio, dentro da minha pequenez, né? A evolução de tudo. Sim. Tudo melhorou muito. O nível intelectual, o nível técnico, sabe? Os cantores, meu Deus. Sim. E eu também não poderia falar de frente porque eu tenho muitos amigos. Verdade. São muitos anos de ministério, muitos amigos que Deus tem honrado, que eu admiro. E posso dizer que conheço um pouco os bastidores deles. Então, dizer que só tem show é um extremo, o senhor não falou isso, mas sim, existe essa desqualificação do espiritual? Existe. Eu não vou ser aqui um imposicionado. Existe sim. Mas, vamos usar um exemplo. O determinado ministro, ele evoluiu muito na sua parte técnica, layout e tudo mais, mas tem gente que está nesse patamar de qualidade máxima, que é o show. O show, ele reflete algo que é bom, sim, que é o melhor, né? Mas que ele tem seu particular, ele tem a sua essência, que não abriu mão. Se eu não... sem querer, eu estou buscando palavras, porque eu não quero ser imposicionado, mas também não quero perder essa oportunidade de responder essa pergunta, de verdade. Eu acho que quem tem que manter essa rédea, aí vamos pra polêmica, né? Sim. Não tá fazendo questão de manter. Sim. Entendeu? Porque eu vou dar um exemplo. Está eu e o senhor, o foco somos nós. Tem lugares que nós vamos ministrar que a seriedade daquele lugar já nos constrange antes. Sim. Nos impele a nos prepararmos mais espiritualmente, a estarmos mais convictos. Não porque vai ter um julgamento maior, porque existe um ambiente espiritual e de temor ali. Quem é crente sente isso. Sim. Sente quando foi feito o convite. Ou porque alguém já esteve lá, porque acompanha, porque a história, ela espalha. Mas tem lugar que a gente já ouve isso. O senhor é pastor de igreja, o senhor é antigo também no ministério, sabe disso. Que os companheiros falam assim, mas não precisa se preocupar lá não é exigência nem para o pentecostal, nem para a mensagem, pode ser algo simples. Eita Deus. Pode ser, não se preocupe. O senhor entende? Entendo. Então, a quem é dado essa responsabilidade, não quer utilizá-la. Tenha seus argumentos, sua teoria de defesa, obviamente. Também não estou aqui para julgá-los. Aí acaba que essas pessoas permitem que essa evidência, que o senhor disse que é um fato, seja tão pertinente a esse tempo. Né? Como, por exemplo, essa qualidade
dentro das igrejas, aí eu falo restrito à igreja, tá se elevando à tônica espiritual. Só que aí tem um problema. Tem um problema muito sério. Esse tipo de... Eu ouvi um grande bicho falar sobre isso. E eu aplaudo ele. Tá curando alguém? Tá transformando alguém? Tá gerando mudança? Tá gerando conversão? Tá gerando intenção de melhora? Ou só tá realmente entretendo aquele momento? O emocional, né? Esse que é o problema. Sim. Tem um grande bicho, viralizou e acho que de repente você até sabe quem é. Eu aplaudo ele, eu acho ele um grande líder da nossa nação, como outros, mas ele falou sobre isso recentemente. Virou um vídeo aí dele. É forte, né? Já que a gente tá nessa polêmica de igreja, Sim. o que o senhor acha da igreja da parede preta? Eu acho top. Gosto muito. É mesmo? Acho lindo. Sou assembleano, raiz. Demorei muito a usar uma bermuda, mesmo criança. Demorei muito a usar um tênis na igreja. Eita, só sapato, né? Só sapato. O máximo que me deixava eu ir pra igreja era de tênis, era na escola dominical. Fora isso, era sapatinho. O máximo era mocassim. Então, eu trabalho com marketing também. Entendo essa evolução da identidade visual. Acho lindo demais. E tem um apóstolo que é meu amigo, meu irmão. Nós temos muita experiência com Deus juntos. Inclusive, nós passamos por um testemunho. Quase morremos juntos já indo para um evento. Deus nos deu o livramento. Eu digo para ele que ele, querendo ou não, ele é meu irmão de sangue. Porque nós estamos vivos graças a Deus e a uma obra que Deus tem. Ele define muito bem isso. O problema não é a parede preta. O problema não é mudar a parede, a cor da parede. Se ela é preta, cor de abóbora, branca, se o ambiente é mais iluminado, menos iluminado. O problema é mudar o diâmetro da porta. Eita, Deus. Então pode mexer na cor, só não mexe na porta. Só não mexe na porta. Mexe na cor. Essa frase, para mim, é a definição. Não é minha, porque esse vídeo também tá rodando, né? Eu conheço ele, ele é assim. Ele é um homem muito sério. A igreja desse apóstolo é preta. Mas é uma igreja que quando a gente recebe o convite, a gente tem que triplicar a busca. Tem quando presença. você bota, é um povo... Então, se eu tenho uma ideia, o lema, ele não falou isso nessa resposta, mas eu conheço o lema interno deles, que é oração, palavra, jejum e monte. Pensa num povo que jejua para monte. Meu Deus. Então, há um fluir. Então, ele define muito bem. Eu acho lindo, lindo. Só não pode ir no exagero e não pode ampliar o diâmetro da porta. Eita. Você acha que hoje, pastor, tem muita unção no microfone aqui e pouca vida no altar? Pastor Roberto, deixou todas as polêmicas só pra mim. Meu Deus, vou até me arrumar aqui na cadeira. Então, eu tento ser sempre o misericordioso, né? Sim. Por quê? O senhor fala sobre movimentos em cima do altar e fora, não tem vida pouca no altar. vida, né? Eu costumo dizer que quem me conhece é a minha esposa e minha mãe. Sim. Meus irmãos, né? Porque estão com a gente fora do nosso ofício ministerial, né? O problema é que quando a pessoa ela precisa defender esse ambiente a qualquer custo. Aí aqui vai ter sempre fogo e lá fora pode ter qualquer coisa. Eita, Jesus. Entendeu? Eu vou até repetir. Quando você, de outra forma, quando você defende mais ou um território ou uma atuação e quebra com isso princípios morais, bíblicos e tudo mais, aí se torna um perigo. Isso aqui pode ser deturpado, que eu vou falar daqui pra frente. Mas, literalmente, quem conhece o coração do homem é Deus. Eu não posso olhar de fora pro Senhor e dizer que o Senhor não procede o seu comportamento. Ou julgar uma ação mínima ou macro.
Porque quem vai definir quem pode, só quem pode, é o justo juiz. Sim. Né? Então, não é uma pergunta... Eu já tô começando a fugir das respostas, mas eu acho que já dá para deixar um pouco do meu raciocínio. Como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, eu acredito ainda que tem os fiéis na terra. Sim. Eu acredito ainda que tem pessoas que têm uma demanda fora do altar muito grande, muita batalha, e o altar, o púlpito, o microfone acaba sendo um momento em que ele se entrega ao máximo. Eu prefiro ficar com essa resposta. O altar cura, né? O altar não resolve as nossas demandas internas. Sim. Tipo assim, não importa, não. Nós temos, o altar, ele passa a ser um reflexo do que vivemos fora, no íntimo, no particular, sem dúvida. Mas, quantas das vezes, nós não queremos exercer aquilo, né? Por nós, que gostaríamos do cenário perfeito. Mas e agora que Deus decidiu nos escolher, né? Então é isso. Vamos manter o fogo. Pastor Roberto, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu lembrei agora, rapidinho, de um congresso que eu acompanhei online. E a responsável daquele congresso, ela convida uma pessoa, são duas pessoas muito conhecidas, e que marcam a história do evangelho, tá? Uhum. Muito. Muito, muito, muito. Inclusive, elas me inspiram muito. E o tema do congresso era o extraordinário no comum. A intenção era fazer com que levássemos a ter uma vida extraordinária no cotidiano. Sim. No ordinário. Essa era a proposta do congresso. Quando ela passa para uma pessoa que ia ministrar, louvor e palavra, ela disse assim: eu conheço a fulana e eu sei que ela é assim. Isso é uma das experiências que mais me emocionam. Até às vezes mais do que meu próprio testemunho. Sim. Porque aquilo para mim me colocou sentado e como se eu tivesse ouvido ela falando para mim assim: é isso. Segue esse caminho que vai dar certo. Ela diz assim: gente, é uma experiência minha. Pela misericórdia, minha agenda é muito cheia no Brasil. Mas, por mim, eu não saía da minha casa. Eita. Porque quantas das vezes eu vou para lugar... Olha como é que a resposta liga algo anterior. Quantas vezes eu saio da minha casa só com essa oração: Senhor, se não for para eu te sentir lá como eu te sinto no meu quarto, não deixa eu ir. Eita. Porque foi tão bom estar contigo no meu quarto. Então, eu acho que engloba algumas perguntas anteriores. Sim. Se alguém não faz isso, deixa com Deus. Nunca daria uma resposta grosseira pro Senhor. Sim. Tô deixando uma resposta que vai permanecer. Sim. Que cuidemos mais do nosso secreto e deixemos que o que isso reflete, eita, incentive pessoas a terem também. Eu quero que você tenha. Eu quero que você vive. Aquilo mexeu tanto comigo, eu sou fã. Ontem mesmo estava falando com meu irmão. Pra mim, ela é uma das vozes mais bonitas que nós temos e mais ungida. Aí ele falou assim: você puxa saco dela. Eu falei assim: não. Ela tem algo com Deus muito forte. E são décadas de ministério e tal. Aí agora que lembrei dessa ministração dela que eu vi. Então eu tenho ela falando, eu tenho essa dificuldade de querer sair. Eu só saio por obediência ao chamado. Porque meu esposo sabe, minha estrutura musical sabe. E olha que ela não canta em qualquer lugar. Porque a estrutura dela não comporta. Só que o particular dela reflete. E ela falou aquilo em lágrimas. Eu não quero. Gente, eu não gosto de sair. Meu Deus. Eu acho que quanto mais eu digo pra Deus que eu não quero sair, mais a minha agenda enche. É o que eu falei também na primeira resposta. Acho que é uma das primeiras quando eu falei que eu me escondi 3 dias. 3 dias. E o Senhor sacudiu pessoas, incomodou. Então, essa ministra nos deu uma lição extraordinária. O que importa realmente é o bastidor e o Senhor sabe. O Senhor é o melhor promotor que tem. Sim. É verdade. É isso aí. Vamos continuar nessa pegada, então? Tô com o senhor. Eita.
Os pregadores hoje, ele prega mais para emocionar o povo? O ser humano é muito inteligente, né? Sim. Eu creio muito naquele texto que diz que no exercício do dom, nós temos, como eu falei na evolução, nós temos ministros extraordinários hoje. Sim, evoluiu muito. Muito. Tem gente que você senta pra ouvir, e não são poucos não. Você senta e fala assim, meu Deus, da onde saiu? Que Bíblia é essa que ele tá lendo? E tu vê que não é uma forçação, tem uma inspiração. Mas existe sim uma... Porque também são dois lados, né? Tem um lado que oprime o camarada, que vive daquilo, vive para aquilo. Tem um mestre que... Olha, eu fazendo propaganda ao vivo, pra eu trazer aqui, que eu amo. Se não veio ainda, eu não lembro de tê-lo visto aqui, é o pastor Clésio Araújo. Benção. Meu padrinho de casamento, um homem que a gente senta e conversa, ele orienta, ele instrui. Aquilo é uma fonte. Sim. Ele fala isso, Tiago, quando você entra da porta para dentro da igreja, você passa a ser obreiro, servo daquele pastor. É a liderança, daquela liturgia. Quando você... Se Deus te der a oportunidade de sair do ministério, estar em um lugar que você mande, determine, sentencie, direcione, ministério é isso, é servir. Sim, verdade. Então, Deus usou ele para curar meu coração também. Sim. Porque tem hora que você entra nessa de eu tô fazendo certo, o outro não tá. Eita. Eu falaria isso no lugar dele ou não. Você sabe a pressão que está sobre aquele companheiro? Você sabe o que ele ouviu antes de chegar ali? Você sabe realmente qual a experiência que ele teve com Deus para nascer aquela mensagem? Então, se fala muito, mas ainda continuo nesse caminho, pastor Roberto, de me reter ou me ater em falar com cuidado. Sim. Porque o que ele recebe, o que aquele ministro recebe, o que nós recebemos na palavra. Tem dia que eu recebo mensagem, eu gosto de pregar sobre tema. Sim. Se a igreja deu, às vezes eu sei que o tema não vou ter bagagem para me aprofundar, mas de uma forma profética, sem ferir, sem me tornar herético, eu respeito a proposta. Sim. E peço que o Espírito Santo flua. Mas às vezes você recebe uma inspiração para compartilhar ali e fala assim, meu Deus, vai aparecer uma mensagem encomendada. Sim. Meu Deus, isso aqui tá me ferindo muito, hein? Vai me tratar muito isso aqui. De repente alguém vai dizer assim, pra ele sair é um desafio. Mas porque a palavra não é uma faca de dois gumes. Eu vou deixar uma resposta, vou resumir essa resposta. Deixa a pessoa pregar aquilo. Vamos deixar, porque enquanto isso o Espírito Santo vai tratando ele também. Sim. Sabe? Vai curando, vai ajustando. Ai de nós, se não fosse ele, né? Gerando isso em nós o tempo todo. Já teve dia de eu pregar uma mensagem assim, fluir, descer e falar assim, Senhor, faz alguém fazer um apelo aí que eu tenho que me converter com essa mensagem. Me bateu tanto. Meu Deus. Por que tu não me soltou esse spoiler antes? Pra eu dar uma... Sabe? Saiu, vai falando, eu falei assim, opa... Aí Deus vai fazendo isso com todo mundo. O Espírito Santo vai ajustando. Ele sabe, né, dar uma apertada assim. Verdade. Foi difícil o senhor entender o propósito? Eu acho que ainda é. Ainda é porque a gente nutre costumamos nutrir alguns conceitos, acho que tem que ser assim, tem que ser assado. O mundo não conspira a nosso favor, nem a nosso favor, o universo não conspira. A sociedade, ela não tramita de acordo com o nosso querer. Sim. Então eu sou aquele profeta fujão e acho que você até o arrebatamento. Se eu pudesse, não faria. Se eu pudesse, não faria. Sim. Se eu pudesse, de verdade. Esse testemunho que eu falei dessa ministra é um pouco do que eu já vivi mais, né? Hoje eu luto para não pagar para ver. Sim. Mas eu já paguei. Fiz aquela oração, Senhor, eu não quero fazer isso não. Tu entrou no vento? Se tu não fizer, eu não faço. E dei data. Sério? Eu fui dar uma data pra Deus. Naquela data que eu dei, aconteceu. Carimbou. Deus me parou. Aí vai entrar em outro testemunho e vai acabar o podcast. Mas é por aí. Então, é isso. Tem uma frase... Por nós. Tem uma frase que o Senhor me deu essa semana
agora que passou, ou você para pra ouvir ele, ou ele vai te parar. Vai te parar. É isso aí. Ou para pra ouvir, Definiu bem. ou ele te para. Eu prefiro parar pra ouvir. O bom é que a misericórdia dele, quando ele nos para, ele manda o corvo. Meu Deus. É um teste de fé. Eu já passei algumas vezes por essa fase e eu ficar quietinho, as pessoas não entendendo nada e eu bem sabendo que é uma oração que eu tinha feito. Bem sabendo que eu tinha que dar uma voltada. Pastor Roberto, tinha uma senhora, ela é minha amiga, ela manda mensagem todo dia. Pensa uma mulher também que ora. Um beijo, ela vai ver. Tenho certeza, pastora Kênia, te amo muito. Muita coisa que eu vivo até hoje, Deus usou a senhora. Até hoje, todo dia ela manda o versículo. Todo dia. Ela manda o versículo, manda o áudio de oração, manda o louvor. Deus a usou pra mim, quando eu fui pro Gideões, primeira vez. Eu disse pra ela assim, pela primeira vez, a senhora vai errar. Porque é tão distante da minha realidade. Não, Deus falou comigo, não desceu o teu coração, você não quer, mas Ele vai te levar lá. E aconteceu. Isso deixa para um outro momento. Eita. Mas ela falava assim para mim, quando eu era bem novinho: Tiago, há uma grande diferença entre estar na vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Aí eu me explico então. Você é crente. Você não comete os delitos, mas também não quer fazer o que Deus mandou. Eita. Você quer escolher qual parte da Bíblia você quer obedecer integralmente. O resto você não desobedece, mas também não se compromete. Então, você não vai ter dificuldade de esquecer, para lembrar esse conselho. Você vai guardar pro resto da tua vida. E é isso. Toda vez que a gente tenta fugir, não quer ir não? Tem um assalto, tem um acidente, tem um telefonema que tu não esperava, tem alguém, tem a mãe que quase que infarta e não deixa morrer. Meu Deus. E por aí vai. Aí eu lembro da voz da pastora Ken no rostinho dela, assim, tão carinhoso. Ela é muito carinhosa, muito amável. Tiago, na vontade ou no centro? Que é o quê? Calma. Pega leve. Você já pensou em desistir do teu chamado? Já, infelizmente. Se o senhor me fizesse essa pergunta há 1 ano atrás, eu diria que não. Há 1 ano atrás, eu diria que não. Nunca. Mas eu já saí, tá? Mas eu entrei nesse tempo aí. Falei assim, não quero ministério não, vou ser só crente, vou ser técnico de som da minha esposa. E eu fiquei bravo, tá? Já teve dia de eu acompanhar minha esposa em agenda, ela me chamar pelo microfone pra cantar uma palavra, dar uma de maluco, fingindo que tá ouvindo, sair andando pra trás. A última vez que aconteceu isso, eu tô lá feliz da vida. Olha a questão da vontade do centro. Sim. Que culto poderoso. Recebendo uns louvores, falando em mistério, sendo renovado. No meio do nada, olha pra mim e falou assim, vou te chamar pra cantar comigo. Fechei a cara na hora. Alguém viu. Falei, meu Deus, me guarda. Só pensei, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, não me chama. Aí ela, nossa, que grosseria. Eu falei assim, não me chama. Eu te conheço, você vai me chamar assim mesmo. Ela te chamou? Quando o pastor chamou ela, ele falou assim, ia chamar e não chamou ela. Chamou você. Ele falou assim, vamos ouvir agora, com todo o tempo disponível, livre, o pastor Tiago e a cantora Martinha. Vão fazer o que eles quiserem aqui. Ela me olhou e falou assim... Tipo, não falou, mas ela pensou, porque ela me conhece. Ela falou assim, fala não pra ele. Porque eu respeito muito a autoridade. Sim, sim. E eclesiástica, estava no ambiente dele. Aí, ela depois ficou, tá vendo? Não tem como fugir, né? Tá vendo? Aí, Deus me usou em profecia. Cantei.
e tal. Eu falei assim, você é muito engraçada, porque a agenda era tua, próxima vez eu vou ficar dentro do carro. Ela falou assim, você não é maluco de fazer isso? Você já passou dessa fase. Eita, Jesus. Mas hoje, pra glória de Deus, eu tenho recebido uma renovação quanto a isso. Por isso eu tenho refletido nos testemunhos, né? Trazendo mesmo à memória aquilo que me dá esperança. Porque quem nos chamou foi o Senhor, né? Sim. Quem garante é Ele. Ouvi de Sara Farias, vou citar o nome dela, que eu amo também. Ninguém mata quem Deus quer vivo. Sim. E ninguém consegue calar quem Deus deu voz. Ninguém cala, né? Não consegue. Nós até queremos. Mas a voz foi dada por Ele, né? É isso. Você já sofreu alguma ingratidão, pastor? Já. Eu acho que faz parte, né, do combo da vida. Sim. Combo da vida. E eu sinto muito isso, tá? Até hoje, eu sinto muito. Eu tento ser forte nisso, mas eu não consigo. Sim. Ontem mesmo eu tava conversando... Ontem não. Essa semana com um pastor muito amigo sobre isso. Por que eu sinto? Porque eu sou um cara que me entrego muito à amizade, Sim. aquilo que eu tô fazendo, à instituição, ao trabalho. Então, mas engraçado é que eu sou uma pessoa que espero pouco. Exemplo prático. Se eu lhe der essa caneca e o Senhor me der um copo de café descartável, pequenininho, já estou muito feliz. Sim. Que houve uma manifestação do Senhor em relação a mim. Agora, quando há esse movimento de ingratidão, eu sinto muito. Porque eu sou aquela pessoa que tiro do meu corpo. Eu ainda estou assim. Eu acho que estou precisando apanhar mais um pouquinho. Não, Jesus me guarda. Então, ingratidão infelizmente, né? A ingratidão a gente se decepciona. Sofre uma decepção, né? Muito. E eu oro muito, Senhor, me ajusta. Eu sou muito autocrítico, né? Sim. Senhor, me ajusta. Em que momento eu abri essa legalidade? Porque a gente também abre, né? Sim, com certeza. Não dá pra ser só ataque. Não. Tem que ter uma autoanálise. Então eu falo, Senhor, me ajuda, Senhor, me preserva, me ajuda a fechar essa brecha, me ajuda a percorrer esse caminho de novo e ajustar isso. Tem hora que você cai e não, peraí. Não, isso aí não é colheita minha, não. Nessa pessoa, não. Sim. Essa pessoa é ela que está plantando ingratidão. Eu não estou colhendo ingratidão, não. Entendeu a diferença? Entendi. Uma vez Deus falou isso comigo conversando com a minha esposa. Ela, eu não plantei isso. Eu falei, peraí. Eu te conheço, sei que você não plantou isso. É essa pessoa que está plantando na vida dela essa ingratidão. Sim. É uma grande diferença. Senão, também a gente surta, né? Então a gente tem que ter essa consciência, essa autoanálise e permitir que o Espírito Santo fale, não, você cometeu isso, sim. Você abriu esse legado, sim. É forte, hein? Isso é mistério. Só Deus. Qual foi a palavra ou você ministrou, você ouviu que mudou tua vida? Uma palavra aí que marcou seu ministério. Última vigília, não sei de qual foi o ano. Última vigília do ano da Assembleia de Deus de Madureira. É uma vigília que eu fui muito. Hoje eu vou muito menos. Mas já fui muito sentar lá. E essa vigília eu fui por ser a última do ano. Eu queria oferecer a Deus uma vigília antes de virar o ano. E de verdade eu não sabia nem quem ia pregar, quem ia cantar. E eu tive o privilégio de ver pela primeira vez tanto a cantora quanto o pregador que eu já admirava, que também não vou citar o nome. Posso citar porque foi benção aquela vigília, que alguém vai lembrar que essa vigília aconteceu. Pastor Genival Bento pregou, eu não o conhecia. E a primeira vez que eu vi a Sara Farias. Eita Deus. Aquela madrugada parece que foi toda pra mim. A ministração dela eu lembro até hoje. Isso deve ter pelo menos uns mais de 4, 5 anos, não sei. Porque eu acho que a Sara não estava nem na MK ainda, aqui com frequência no Rio. Ela ainda morava, acho que em Alagoas, não sei. Mas tudo foi muito impactante para mim. Mas o pregador que deu a primeira mensagem, muito ético, muito cheio do Espírito Santo.
talvez ele não saiba o quanto ele representa para a minha vida. Vai saber agora. Eita. Aquela mensagem que ele trouxe. Eu lembro que ele é muito simpático, um tanto, tem uma pitada de extroversão, se é que eu posso dizer isso. Ele é meio animadinho no bom sentido, sabe? Uhum. Mas ele tem umas aplicações e tal. Mas aquele dia ele abriu um esboço para mim. E eu lembro que ele dizia assim, não vou demorar, porque eu quero ouvir o pastor Genival Bento bem. Ele ficou realmente, acho que foi 15 minutos de mensagem, 20 no máximo. Inclusive, ele vai saber que o quanto ele me abençoou, e por causa dele, o Senhor me inspirou. Eu tenho 5 mensagens no texto que ele pregou. Eita, Deus. Por causa daquela noite. Que é Marcos capítulo 5. E aproximando os seres do mestre. Meu pai. E trouxe uma mensagem sobre aproximação. Com certeza alguém já ouviu pregar algo sobre isso. É por causa dele. Pode falar o nome? Pode. Pastor Maurinho Ferreira. Como aquela mensagem do Senhor naquela madrugada mudou a minha vida. Como? Eu já mandei, depois eu tenho que mandar uma oferta pro Senhor, porque eu tenho 4 ou 5 mensagens por causa do que o Senhor pregou aquele dia. Alguém pode falar, você copiou dele? Não tinha como, porque eu não sabia se eu... Quando eu conseguia segurar o choro, eu não consigo reproduzir mensagem de ninguém assim, mas aquela frase, aquela mensagem do Senhor, do pastor Maurinho, mudou a minha vida, me despertou, me Aleluia. impulsionou, sabe? Deve ter uns 5 ou 6 anos, mudou. É um marco pra mim, marco. Deus abençoe, meu amigo, Deus te preserve, você é uma benção. Eita. O senhor é pregador, o senhor também é cantor. Eita. Eita. Hoje eu sou cantor da voz cansada, porque eu dirigi tanta vigília. Eita, Jesus. Quando eu pego uma sequência de agenda, eu tenho que correr e fazer uma preparação, aí minha voz volta um pouco, né? Sim. Mas eu preguei tanto, dirigi tanta vigília, cantei tanto em vigília que acabou. Teve uma época da minha vida, pastor, que eu fazia a média de 8 vigílias por mês. Eita. 2 por sexta, 2 por sábado. Porque não dava conta de eu dar... Porque eu sempre dirigi vigília, né? Sim. Então a busca pela minha agenda por vigília. Então isso acaba muito com a voz. Acaba mesmo. Até defendo aqui rápido os amigos cantores que não aceitam cantar em vigília. É por isso. Porque depois tu fica muito tempo pra voz recuperar. Mas é isso aí. Eu tenho 3 CDs gravados. Eu sou da época do CD ainda. E pela misericórdia ainda há muita agenda para ministrar. Vai voar muito ainda. Amém, recebo. Na sua visão, pastor, por que muitos cantores e pregadores começam a cair quando tem fama? Como é genérico, aí eu posso ser específico na resposta. Eu acho que é porque começa a abrir a guarda, né? A Bíblia diz que a gente está em pé, cuide-se para que não caia. A gente aplaude quem está de pé, tem seu valor, pagou seu preço. Eu acredito que ninguém está no auge de graça. Todo mundo está lá porque é uma junção de promessa com um trabalho, uma dedicação. Então eu sempre admiro muito quem vai, quem sobe, enfim, quem se destaca. Uma vez eu ouvi da minha cunhada, ela falar assim, Tiago, a Midian, ela é muito simples, muito humilde, ela conversa muito comigo. Ela falou assim, Tiago, biblicamente existem turnos, tem gente aqui que teve o seu turno. Os levitas tinham turnos. Falei, Midian, você é muito crente. Ela, por quê? Falei assim, você tá achando uma resposta bíblica pra quem sai de cena? Mas, na verdade, eu acredito que tem gente que poderia... Deixa eu tentar ser mais específico. Tem gente que poderia ficar mais tempo. Vamos falar assim, termos humanos. Estourou, poderia permanecer mais tempo. Sim. Eu acho, tá? Minha visão. Poderia. Mas abre muita guarda. E acaba achando que muita coisa ou tudo gira em torno dela. Mas não é em cima de nós, é em cima do que nós portamos. Verdade. Essa é a diferença.
Se você chega em um lugar que Deus te abençoe por isso, que você precise ter segurança, senão as pessoas vão te machucar, senão as pessoas vão te derrubar, aleluia, é aquele momento. Se alguém chega pra você de verdade em um evento e diz pra você que você pode escolher X, Y ou Z pra comer, se o prato sendo caro, não importa, glória a Deus. Mas tudo isso não é por causa de nós, é por causa daquilo que recebemos e carregamos. É forte, hein? Pronto. Então, em algum momento, houve uma queda, né? Houve uma abertura, queda fica pesado agora. Houve uma abertura que gerou uma mudança. Sim. Aí alguns se comprometem mais rápido, outros mais distante. Agora, tem gente que, também não precisa citar nome, que tá aí. 10, 20, 30, 40 anos. E se Jesus voltar mais 20, vai permanecer. Verdade. Eu digo pra mim mesmo, alguma coisa essa pessoa descobriu com Deus. Ô, pastor Alberto, já ouviu aquela frase assim, aquele ali é queridinho de Deus? Já ouviu essa frase? Já. Eu não concordo com ela. Também não. Não concordo. O senhor tem filhos? Tenho. Mais de um? Não, só uma menina. Mas pensa comigo, o senhor tem irmãos? Tenho. Então vamos usar o senhor como filho. A minha irmã, até pouco, a gente brinca muito, depois ela vai assistir, dizendo que eu sou o preferido. Mas tu é, pastor? Então, aí a resposta da minha mãe é a seguinte. A questão é que o Thiago me acessa mais. Entendi. Não só quando precisa. Entendeu? Sim. Não tô dizendo que ela faça isso. Sim. É porque ela tem filho, ela tem a dinâmica dela, a correria dela. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu crio parâmetros pra minha vida. Por exemplo, se eu não mandar um bom dia pra ela naquele período, um versículo, como é que você tá e passar, eu posso esquecer. Sim. Então eu crio meus rituais de vida. Aí alguém vira e diz assim, fulano é queridinho do Senhor. Não. O filho que tem a mão do pai é aquele que tá perto. Verdade. É o que tem acesso, né? O senhor gosta de ser acessado só por alguém que venha te pedir? Não. Tem gente que te manda uma mensagem, tá há 5 anos sem falar contigo. Já te manda um oi pedindo. Fala assim, pô, eu nem perguntou se eu tô bem. Complicado, né? Será que Deus também... Verdade. Será que Deus gosta? Não. Tem uma frase... Vou tentar segurar os nomes. Mas é boa. Eu só falo coisa boa. Publicamente, não falo nada. Só benção. Ela pregou lá na igreja. Ela é uma referência de pregadora. Ela disse assim, ela pregava sobre fé. Ela disse assim, o problema não é você acreditar que Deus possa fazer isso. Que você sabe que Deus pode resolver isso. O problema é que você sabe que você não tá bem com ele para pedir isso. Eita. Entendeu? Entendi. Uma vez a minha esposa, vou falar da minha esposa, que é convívio, né? Ela, você não precisa pedir isso pro seu pai. Eu falei assim, mas eu não pedi isso pra ele. É direito meu. Sim. Eu não pedi. Ele disse que meus avós não deixaram ele estudar. Então, meu pai morreu, se eu quisesse um curso, até o dia da morte dele, ele dava um jeito de pagar. Eu dizia assim, não, você quer fazer? Vou dar um jeito. Mas eu sempre estava ali, sempre convivia, né? Na nossa vida cristã, nossa prática de fé, nossa vida com o nosso pai, não pode ser diferente. Verdade. Então eu digo, quando eu vejo um cara assim muito usado, que Deus está dando, eu prefiro acreditar que é Deus. Sim. Eu não vou deixar ninguém me humanizar. Sim. Que Deus colocou aqui, colocou lá, que Deus abriu, que Deus prosperou. Eu fico assim admirando, falei assim, meu Deus, o que essa pessoa descobriu contigo que eu não descobri ainda? Entendeu? Faz parte de um plano teu com essa pessoa, mas há um reflexo, não tem aqueles netos que são agarrados com vó, que a avó faz tudo? Sim. Mas tá ali,
Tá perto, né? Tá perto, tá cuidando, tá carregando peso, tá resolvendo um negócio na internet, tá indo pegar a conta. Como que não vai ter? Então eu não concordo com essa frase. Se nós tivermos isso, essa prática de estar, é o que a gente ora tanto, declara tanto e pensa pouco. Não é aquele que acessa, é aquele que habita no esconderijo. Eita, isso é forte. Não é aquele que vai lá e volta. Igual, não tinha uma brincadeira da gente que a gente... Eu não sei qual era a brincadeira, acho que era bandeirinha, que você tinha que pegar a bandeira e sair correndo pro teu time. Pique Não, bandeira. eu vim aqui pegar no teu terreno algo que eu quero e vou voltar pro meu correndo. Tchau. Não. Eu acesso, mas habito nessa presença. Sim. Não. Aí eu tenho os benefícios dela. Não é momento, né? Não pode ser momento. Né? Não pode ser momento. Então essa pessoa tem. Porque seria até injusto, né? Fulano passa aquele tipo de prova. Aí é um ajuste de Deus. Quem sou eu pra... Não é nem a pergunta, não é o assunto, mas tem gente que passou mais rápido. Não esqueci a pergunta, não. Que passou mais rápido de repente. Pode ser. Fala assim, Jesus, mas a tua palavra diz que ao que vencer, a gente tem que lutar até o final. Verdade. Né? Lutar até o final. Meu Deus. Que Jesus nos guarde, né? Sim. E nos faça viver o que ele tem pra nós. Se vai ser a fama diante dos olhos dos homens, mas que sejamos bem-sucedidos dentro daquilo que ele confiou a nós. Se Deus... Será que é todo mundo que vai ser uma fulana que vendeu 1 milhão de discos, que ela... Será que vai ser igual fulano que tem 3, 4 milhões de seguidores no Instagram? Não sei. Mas o que Deus nos confiou, precisamos zelar e ir até o final. E se ele nos der lugares grandes, Senhor, nos guarda, porque estar lá em cima não é fácil, não. Então, é mais ou menos o que eu vejo sobre quem passa, quem não passa, passou mais rápido. Meu Deus. Por que não passou? Por que passou? Um sonho, pastor. Eu vou falar. Não tenho medo de falar esse sonho, não. Um sonho é ver novamente aquelas cruzadas de milagre. Aleluia. Cruzada mesmo, não. Também não estou dizendo que quem simula. Não, eu creio que Deus faz. Sim. Aqueles encontros mesmo que... Sabe, que você começava a clamar, essa palavra de clamar quando Deus respondesse. E eu peguei um pouco disso. E ver paralítico levantar, sabe? Ver pessoas... Eu já vi isso no início do meu ministério. Esse é um sonho. Eu tenho muitos sonhos, assim, que são ramificações desse. Sim. Sabe? Se Deus me desse condições, reunir a pastorada, fazer uma cruzada em cada município da Baixada, destronando aquela potestade, sabe? Sim. E algo que movimente, porque quando tem esse tipo de movimento, ele é muito setorial, né? Nunca é a nível igreja geral. Mas esse sonho eu tenho. Eita. Eu tenho esse sonho. E oro por ele ainda. Oro por ele ainda. Diante de Deus. E quando eu falo cidades, cada cidade, eu digo literalmente, principalmente as cidades interiores que ninguém quer fazer nada. Sim. Né? Olhar no mapa mesmo. Senhor, qual vai ser essa? Vamos lá. Chegar, botar uma estrutura de palco, ver um amigo para cantar, para somar força com a gente. Você pode ir fulano para pregar, juntar, fazer uma intercessão boa. Eu tenho esse sonho. Eu acho que o resto é consequência. Pastor, Sim. caminhando pro final do podcast, eu quero fazer uma pergunta. Passou rápido, aqui. 2 minutos de podcast. Quero fazer uma pergunta aqui. Qual foi a ferida que Deus transformou em ministério? Porque Deus tem esse poder de pegar uma ferida e transformar em ministério. Deu uma parte
aí da sua vida aí, foi necessário Deus te ferir? Muitas das vezes, ferimento emocional, não sei qual é a área, mas eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Então, eu disse que eu sou uma pessoa muito entregue, né? Sim. Então, eu sou família, sou amigo. Então, o meu ministério, ele teria muitos capítulos, Sim. digamos assim. E se com outra pessoa não é assim, depois me chama que eu vou te dar uns pedidos de oração. Sim. Mas todos foram marcados por luta intensa na área da saúde e perdas. Então começou com a perda do meu irmão mais velho. Luto. É. Porque o meu irmão, ele tinha uma voz tipo um tenorzão assim, de coral de Batista, ele gostava, cantava muito. E ele era um cara que me admirava muito. Então meu irmão me pegava pela mão, ele resolveu a inscrição, ele resolveu tudo e ele não fazia nada nos dias das minhas aulas de Vila Lobos. Eu morava em Belford Roxo, ele ia comigo, eram 2 vezes por semana, sentava lá, ficava sentadinho esperando até eu terminar. E ele dizia pra mim assim, você tem um ministério. Eita. Você tem um chamado que eu puder fazer. Ele resolveu toda a preparação, inscrição, enfim. Então, eu criei esse vínculo. Sim. Então, ele faleceu, me marcou muito, né? Me marcou muito e principalmente por ele ter sido mais velho, os meus pais congelaram. Ficaram em um estado de choque. E eu tive que segurar a família em muitos aspectos. Então aquilo me marcou muito. Aí depois veio a morte da minha avó, que foi essa que evangelizou minha mãe. Meu Deus. Que ganhou tua mãe pra Jesus. É. Minha avó, que é a mãe do meu pai. Aí depois veio meu pai. Foram percas atrás de percas. E o meu pai, ele me marcou mais do que todos, eu falo em ordem de acontecimentos. Sim. Porque eles... É uma esperança que a gente sempre tem, né? Que a pessoa se converta, porque no final da vida ele sofreu uma sucessão de infartos, né? Espaçado, mas sofreu alguns. Foi ficando debilitado e tal, até que teve o último que ele faleceu. Mas, e nesse último, eu que fazia correria de tratamento, eu ficava no Ministério Público de madrugada, sabe? Para tentar vaga junto a Estado, porque foi coração. Então eu acompanhei e segui até o final. Mas por quê? O meu pai sempre foi aquele pai de conversar muito. Eu pedia uma surra, mas ele não me dava. Ele conversava. É isso, explicava por que isso, por que aquilo. E quando aconteceu o que aconteceu, que eu iniciei falando do meu testemunho, a forma, eu entendo assim, tá, pastor Roberto? A forma dele agradecer, ele não ia para a igreja, ele não estava, mas não tinha nada ligado à igreja, ao ministério meu e da minha mãe, que ele não fosse o primeiro a apoiar. Se eu tivesse uma agenda que Deus começou, quando Deus me chamou, eu nem falei como é que comecei mesmo o ministério, mas quando eu comecei a cantar, que as agendas começaram a surgir, ele tinha a maior alegria da comitiva, era a dele, de ir nos levar até a igreja, a hora que fosse, aonde fosse, baixar o banco do carro, dormir dentro do carro, alegre. Meu Deus. E não entrava? Não entrava. Nunca ele saiu do carro, fez cara feia e disse, como é que é? Nunca. Nunca ele... Não tô cansado. Nunca. Quando a gente saía com um lanchinho pra ele alegre. E aí, como é que foi? Foi bom? Vamos embora agora? Vamos. Ele levantava, se ajustava e íamos embora. Eita Deus. Então aquilo me marcou muito. A primeira vez que Deus me arrancou
do trabalho, que eu mergulhei, estudei, eu consegui uma vaga muito relevante e tal, uma profecia que se cumpriu. Quando Deus falou que ia acabar, como ia acabar, aconteceu. Ele, não crente, olhou na minha cara e falou assim: tu vai morrer lá ou tu vai seguir teu chamado? Meu Deus. Então, a morte, a ausência dele, me fez sentir muito, eu sinto até hoje. Por isso, porque ele era o maior incentivador. Em todos os aspectos. Da minha mãe. Eu lembro que uma vez, eu lembro dessa cena, tivemos aquela dinâmica de semana, paramos para um domingo e ficamos em casa. Ele, aconteceu alguma coisa? O que houve? Não tem agenda, mas não vai pra igreja hoje? Me conta, me fala. Não, você e Janete em casa? Não, aconteceu alguma coisa. Me fala, quer que eu resolva? Não, já tá cansado. E às vezes sábado eu vim de lugar muito longe, chegava de madrugada e tal. Então, isso foram starts que foram dando e foram, tipo, subindo de nível, sabe? Sim. De responsabilidade, comprometimento. Meu pai era aquele cara que a gente dizia aquela frase, só faltava levantar a mão. Mas no final ele já começou a ir, sabe? Sentava no culto, ficava analisando. Então a gente sempre tem aquela expectativa, né? Eu não presenciei a confissão dele pública. Fizemos muitas vezes. No dia que ele morreu, eu estava na casa da minha... a Martinha não era nem noiva ainda, porque foi muito rápido que nós namoramos e casamos. Mas eu lembro que a Martinha tinha ido morar perto. E por isso que eu tenho hábito. Eu não vou nem ao banheiro sem telefone. Porque foi justamente nisso que a minha mãe me ligou, que nós conseguimos. Nós estávamos numa vigília de oração na casa da Martinha. O pastor Clésio estava. Uhum. Nós tínhamos muito esse hábito de fazer vigília de oração, um na casa do outro. Pastor Clésio, pastor Isaac, Freire, que estava no dia, mais alguns amigos. Nós corremos para casa porque foi muito rápido. Só foi o tempo dele falecer no hospital. Mas foram os marcos, né, na minha vida. Sim. Te marcou, né? Se aquele homem que não verbalizou, viu o que aconteceu na minha vida, dizia, não para, vai. Pastor, ninguém faz... Parar. Aleluia. Não faz, pode falar o que for, pode contextualizar, pode respaldar. Eu não dou a ninguém essa prerrogativa. Não tem problema. Segue em frente. Né? Ora no telefone, canta na live. Isso aí, segue. Tem um preço, tem uma história, né? É isso. Não pode acabar, gente. Que podcast, hein? Não sei se foi melhor que os outros, mas espero ter deixado uma... Melhor não, melhor que eu não gosto de comparação. Que o senhor faz só podcast top, mas a minha intenção, a minha oração é para que coopere um pouco com essa história do recomeçar, do senhor. Tem tudo a ver, né? Sim. Tudo a ver o recomeçar com a sua história. Chegamos ao final de mais um podcast Recomeçar. Não vão. Não? Se despede desse povo aí, meu pastor. Que isso, gente. Muito bom estar aqui. Pastor Roberto, muito obrigado. Recomeçar. Você que acompanha, são muitos servos de Deus que passam aqui. E a minha oração é continuar somando para a sua fé, para a sua prática cristã. Foque em Jesus. Deus te abençoe. Me siga na rede social. Eu estou meio parado, mas depois que esse podcast for ao ar, eu prometo que eu vou voltar a trazer um pouco mais daquilo que Deus tem feito. Mas Deus te abençoe, fique ligado aí, ore por nós, pela minha casa, pela minha vida. Tem muito tempo que eu não fico rouco. Fiquei rouco hoje, você acredita? Acho que eu fiquei empolgado. Eita, Jesus, é porque a vitória é grande. Fiquei emocionado. Amém? Amém. Grava aí, podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Vamos pra lá? Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço.